Imagina ficar 8 horas numa fila só para conseguir um pouco de gasolina. Não é fila de posto em crise de abastecimento comum. É fila de guerra. E é fila que está acontecendo agora, dentro de um pedaço de terra que a Rússia insiste em chamar de Vitória. Se inscreve agora, porque essa história vai ficar ainda mais estranha daqui a pouco. Em 2014, a Rússia tomou a península da Crimeia praticamente sem disparar um tiro. Foi vendida ao mundo, e principalmente ao povo russo, como o maior triunfo geopolítico de Vladimir Putin. O símbolo definitivo de que a Rússia tinha voltado a ser uma superpotência, mais de 2 décadas depois do fim da União Soviética. Nos anos seguintes, o Kremlin investiu pesado para provar que essa vitória tinha fundamento. Construiu uma ponte de 4 bilhões de dólares ligando a península ao território russo, cruzando o Estreito de Kerch. Uma rodovia inaugurada em 2018, uma ferrovia em 2019. Para você ter noção do tamanho desse investimento, 4 bilhões de dólares dava para construir mais de 60 hospitais de médio porte. E isso foi gasto numa única estrutura, num único ponto do mapa. Além da ponte, vieram bases militares novas, radares, aeródromos, infraestrutura naval. Tudo isso surgiu depois da anexação, transformando a Crimeia numa espécie de fortaleza flutuante do poder russo. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia de novo em 2022, foi justamente essa base que permitiu lançar ataques para todo o sul do país. O turismo também voltou forte. Quase 4 milhões de russos visitaram a península só em 2025, atraídos pelas praias, pelo clima e pelos tradicionais acampamentos de verão que existem desde a era soviética. Praticamente o mesmo volume de visitantes de antes da guerra. Para Moscou, a Crimeia virou um cartão postal de que o conflito não tinha custo real para o cidadão comum. Você podia ligar a televisão, ver bases militares, desfiles, discursos de vitória, e 3 quilômetros dali, teria uma família russa numa praia tomando sol como se nada estivesse acontecendo. Mas eu te prometo, por trás dessa vitrine de poder, existe uma conta que ninguém em Moscou quer mostrar. Antes de eu te mostrar como essa conta chegou, deixa eu recomendar outro vídeo aqui do canal que fala sobre como um bloqueio econômico consegue quebrar um país sem nenhum exército precisar invadir nada. Vale muito a pena assistir depois desse. Agora, volta comigo para a Crimeia. A primeira camada dessa história é geográfica, e é aí que mora o primeiro erro de cálculo do Kremlin. A Crimeia é, naturalmente, quase uma ilha. Só existe uma faixa de terra ligando ela ao continente, o Istmo de Perekop, e essa faixa tem menos de 7 quilômetros de largura. O resto da fronteira é separado pelo chamado Mar Podre, um labirinto de lagoas rasas e pântanos salgados, praticamente intransponível para qualquer logística pesada. Fora esse istmo, só existem mais 2 pontos firmes o suficiente para sustentar estrada e ferrovia, em Chonhar e na faixa de Arabat. Ou seja, toda a logística terrestre de uma península de 2,5 milhões de habitantes depende de 3 corredores estreitos. Só isso. Foi exatamente por isso que a Rússia construiu a ponte bilionária sobre o Estreito de Kerch. Não era só um símbolo de poder, era tentativa de resolver, com dinheiro, um problema que a geografia nunca deixou de existir. A Crimeia sempre foi isolada por natureza. Um investimento gigantesco em cima de uma vulnerabilidade que nunca foi corrigida de verdade, só maquiada. E é aqui que entra a segunda camada, a estrutural. A Ucrânia sabe que não tem forças para retomar a península no campo de batalha. Então, desde maio deste ano, adotou uma estratégia batizada de bloqueio logístico. Em vez de soldados, drones de médio alcance. Em vez de avançar com tropas, atacar sistematicamente cada rota de abastecimento que sustenta a península, numa lógica quase de asfixia financeira. O objetivo declarado, segundo o ministro da Defesa ucraniano em entrevista recente, é transformar a Crimeia numa ilha de verdade. E a estratégia está funcionando, camada por camada. A própria ponte de Kerch, o maior investimento russo na região, já foi alvo de pelo menos 3 ataques desde 2022. Em outubro daquele ano, um caminhão-bomba destruiu 2 seções da estrutura, e levou meses para ser reparado. Em julho de 2023, um ataque com drones navais derrubou outra seção. Em junho de 2025, explosivos plantados sob a água atingiram os pilares de sustentação. Depois de cada ataque, a Rússia impôs restrições mais duras. Proibiu caminhões com mais de 1,5 toneladas de atravessar, cortou boa parte do transporte de combustível por ali, com medo de outro ataque incendiar tudo.
O resultado é que a rota mais cara e mais simbólica da ocupação virou também a mais frágil, e a menos usada para carga pesada. Com a ponte restrita, o grosso da carga passou a depender de uma rodovia que corta o território ucraniano ocupado, a R-280, que liga o continente russo à península passando por Melitopol e Chonhar. Só que, desde abril, essa estrada vem sendo bombardeada de forma sistemática. Caminhões de combustível e munição explodindo, e ainda por cima, minas de meio quilo com sensores magnéticos e de movimento espalhadas pelo asfalto, prontas para detonar horas depois do primeiro ataque, sem aviso nenhum. A própria ocupação apelidou a rodovia de Rota Tavrida. Os ucranianos já chamam ela de Rodovia da Morte. Em junho, uma unidade ucraniana de drones afirmou ter conquistado o controle aéreo total sobre um trecho inteiro dessa estrada, entre Melitopol e Chonhar. E os números batem com essa afirmação. Segundo a 414ª Brigada de Ataque com Drones Não Tripulados da Ucrânia, o tráfego de carga militar russa nessa rodovia despencou 71% em apenas 2 semanas. Para você ter noção do tamanho disso, é como se, de repente, 7 em cada 10 caminhões que abasteciam a península simplesmente parassem de chegar, num intervalo menor do que 15 dias. E não parou na estrada. Imagens de satélite mostram pontes destruídas em pelo menos 3 pontos críticos. A ponte central de Chonhar, atingida 3 vezes só em junho e forçando a Rússia a montar uma ponte flutuante provisória do lado. A ponte de Enichesk, que leva a faixa de Arabat, e as pontes sobre o canal norte da Crimeia, que dão acesso ao istmo de Perekop. 50 caminhões carregados de combustível e munição, que tinham sido desviados justamente para fugir dos ataques em Chonhar, foram atingidos no dia 11 de junho enquanto tentavam atravessar por Armians. Aí entra a terceira camada dessa engrenagem, e talvez a mais decisiva. Os drones passaram a atacar os próprios depósitos de combustível dos 2 lados do Estreito de Kerch, em Kerch e em Kavais, os mesmos depósitos que historicamente abastecem toda a frente sul da guerra. E, no fim de junho, drones incendiaram 3 das 5 balsas que faziam a travessia entre o continente e a península, praticamente encerrando esse serviço, que era um dos últimos caminhos alternativos ainda disponíveis. A Rússia até desenvolveu uma defesa curiosa para tentar esconder a ponte de Kerch dos drones. Veículos que soltam fumaça artificial durante os ataques, numa tentativa de camuflar a estrutura no meio da nuvem. Só que fumaça não resolve falta de combustível, nem reconstrói uma balsa incendiada. E é aqui que chega a camada final, a que realmente pesa no bolso e na rotina de quem mora ali. O racionamento de gasolina começou em maio, com filas quilométricas nos postos. Turistas russos passaram a levar seus próprios galões de combustível de casa, como quem se prepara para uma expedição, não para umas férias na praia. Um desses turistas contou ao Washington Post, abre aspas, que viu filas de mais de 8 horas no único posto, fecha aspas. No fim de junho, a situação ficou tão grave que a administração de ocupação simplesmente proibiu a venda de combustível para civis. Tudo que sobrasse ficaria reservado só para uso militar e serviços essenciais. No dia seguinte, o governador instalado pela Rússia em Sevastopol, cidade de mais de 500 mil de habitantes, anunciou uma sequência de restrições que parecem racionamento de tempos de guerra em qualquer outro lugar do mundo. Transporte público suspenso depois das 22 horas, lojas e cafés fechando às 20 horas, iluminação pública desligada para economizar energia. Moradores foram orientados a desligar o ar-condicionado, mesmo com quase 30 graus registrados na cidade. Apagões passaram a afetar até o abastecimento de água, porque as bombas dependem de eletricidade. Até andar de moto à noite foi proibido, com a justificativa de que o barulho atrapalha a defesa antidrone. Acampamentos de verão, competições e treinos esportivos para crianças foram cancelados até setembro. Oficialmente, por questões de segurança. Na prática, por falta de combustível para manter qualquer coisa funcionando. E o turismo, que era a prova viva de que a guerra não custava nada para o cidadão comum, desmoronou justamente na temporada mais importante do ano. As reservas de junho caíram pela metade em relação a maio. Julho e agosto já estão com queda de mais de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior. É a mesma economia que, um ano antes, tinha recebido quase 4 milhões de visitantes, agora vendo hotéis vazios bem no auge da temporada. No fim de junho, quando a ocupação decretou estado de emergência na península, milhares de carros tentaram fugir ao mesmo tempo pela ponte de Kerch, formando um engarrafamento de 15 quilômetros. Não era turista voltando de férias satisfeito.
Era gente fugindo de uma península que, meses atrás, era vendida como o maior orgulho da Rússia moderna. Talvez você esteja pensando, será que isso não é só um efeito temporário de guerra, que qualquer região ocupada sofreria? Vale olhar para o outro lado da fronteira. Cidades ucranianas atacadas nesse mesmo período também sofrem cortes de energia e restrições, mas não têm o peso simbólico de serem a vitrine de vitória de um governo. Para a Ucrânia, mostrar dificuldade reforça o discurso de resistência. Para a Rússia, mostrar dificuldade na Crimeia desmonta o próprio discurso de conquista. É esse contraste que transforma um problema logístico comum em crise de legitimidade. E o efeito não fica só dentro da península. Sem a Crimeia funcionando como base logística plena, a Rússia precisa desviar parte do abastecimento militar para uma rota mais ao norte, mais exposta, mais vulnerável a ataques. E cada 80 ou 100 quilômetros a mais numa rota de caminhão reduz em cerca de 30% a quantidade de suprimento que consegue chegar por dia. Menos suprimento significa menos capacidade de ofensiva na linha de frente, e até as equipes russas de defesa antiaérea responsáveis por abater os drones estão, segundo relatos, precisando racionar o próprio combustível. Então talvez a pergunta certa não seja se a Rússia vai perder a Crimeia no campo de batalha. Talvez a pergunta seja outra. Quanto tempo um governo consegue manter viva a imagem de vitória, enquanto quem vive dentro dela fica sem luz, sem água e sem gasolina? Agora você sabe. O que você faz com isso é com você. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você nunca tinha parado para pensar, deixa o like, comenta o que você achou e se inscreve no canal. Porque toda fachada tem um preço, e quem paga nunca é quem lucra.